Eu quero ler a partir do verso de número 1. Quem achar, glorifica o Senhor. Vamos estar lendo da Almeida, Revista e Atualizada. João 6, 1. A palavra do Senhor diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? E disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei-lhe os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Senhor, obrigado por essa noite, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e pela oportunidade de estarmos na Tua presença, compartilharmos da Tua palavra. Eu entrego em Tuas mãos a minha vida e a vida das Tuas ovelhas. Oro, Senhor, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos responda, para que o Senhor, Teu Espírito, abra os nossos olhos, o entendimento, que haja alimento do Senhor. Tua palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é a luz que ilumina o nosso caminho. Eu não tenho dúvidas que homens e mulheres chegam aqui confusos. Eu não tenho dúvidas que homens e mulheres chegam aqui em trevas, em escuridão, em preocupação. Senhor, o Senhor tem colocado um versículo em meu coração para compartilhar com a Tua igreja, que é: não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento, eu sou o Teu Deus. Mas, Senhor, muitas vezes as situações do dia a dia nos preocupam, nos tiram a paz, nos trazem medo. Então que essa palavra nessa noite venha nos trazer alimento, que ela aumente a nossa fé, que ela traga cura, libertação, que ela surta o efeito que o Senhor deseja. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vou fazer uma pergunta: está frio aí no meio? Está frio, tá bom? Glória a Deus. Então eu peço a sua atenção à palavra do Senhor. Eu quero nessa noite ministrar sobre o tema graça na necessidade. Graça na necessidade. Queridos, nós cremos em um Deus provedor. Amém? Nós cremos em um Deus provedor. Um dos nomes de Deus é Jeová Jiré. Jeová, nós dizemos Jeová Jiré, que significa Deus provedor. Nós cremos em um Deus de amor. Há uma igreja no Brasil chamada Deus é Amor, porque nós cremos, a palavra do Senhor diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Segundo mandamento, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós cremos em um Deus que nos amou e que nos convida a amá-lo e amar o nosso próximo. O nosso ofertar na vida de alguém que mora lá em Moçambique, na África, é porque nós nos compadecemos por amor de alguém
Que quando eu falo que nos constrange, é olhar para a minha realidade, tendo pão na minha mesa todos os dias, tendo um lugar para dormir todos os dias, tendo muitas vezes uma comida que sobra, e às vezes eu falo, estou cheio, não quero mais, por mais que eu tenha uma cultura de não deixar comida no prato, vocês percebem isso? Mas por mais que a gente tenha esse hábito, essa cultura, você olha para alguém que não tem e que te constrange. E por amor, então, nós não podemos ficar de mãos atadas. Por amor, eu não posso ver alguém sofrendo e não fazer nada. E Cristo fez a mesma coisa, e Deus fez a mesma coisa. Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer na cruz por nós. Quando eu estava perdido, como a pastora Bianca ministrou, por acaso alguém poderia morrer por um justo, por um bom, mas Deus prova o seu amor para conosco, quando Ele entregou o seu único filho para morrer por mim, um pecador. Deus não entregou o seu filho para morrer por pessoas boas, por nós que estamos aqui adorando a Ele, pagando as nossas contas, pagando nossos impostos, ofertando na vida de algum missionário. Deus morreu pelo traficante que está vendendo droga para alguém na esquina. Deus morreu por aquele rapaz que hoje ou ontem, pegou uma arma e saiu atirando contra alguns israelitas. Deus morreu pelo assassino, Deus morreu pelo estuprador, Cristo morreu para que todos tenham oportunidade de ter a vida eterna, que todos se arrependam. Então Deus prova o seu amor para conosco dessa forma. E eu quero falar sobre o tema, a graça na necessidade. Porque, pastor, o que é graça? Graça é favor imerecido. É esse amor de Deus por mim. É eu receber algo que eu não mereço, que eu não tenho o que fazer para pagar. Pastor, como pagar o que Deus fez por mim? Não tenho. Olha, eu estou tão constrangido pelo Rail, que hoje ele falou aqui, ele chegou falando assim, olha, eu poderia falar da minha cultura, poderia falar disso, daquilo, mas eu vou falar da palavra de Deus. E ele disse, nós teríamos todos os motivos para reclamar, que Deus nos abandonou, porque lá há miséria, lá há fome, lá há doença, mas ele prefere olhar para um Deus de amor, consegue ver Deus e a sua graça e a sua bondade, a sua misericórdia, mesmo em circunstâncias tão difíceis. Então a graça do Senhor nos constrange, o amor de Deus nos constrange. Aqui é uma palavra onde Cristo sai para anunciar a palavra, e uma multidão o acompanhava, porque sabia dos sinais que ele podia fazer, sabia quem ele era. Então aonde ele ia, uma multidão o acompanhava, e as horas vão passando, vai ficando tarde, então ele vê uma multidão, e aí ele percebe, o que é que esse povo vai comer? A hora está tarde, nós estamos no deserto e não tem de onde tirar comida. Então Cristo pergunta, o que é que nós vamos dar para esse povo comer? E um dos discípulos diz, Senhor, da onde nós vamos tirar comida? Da onde nós vamos tirar comida para alimentar esse povo? E aí então Cristo faz um milagre. Presta atenção no que eu quero falar. Eu quero dizer a você que Deus conhece as suas necessidades. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe como está o seu casamento. Deus sabe como está a sua vida financeira. Deus sabe como está a sua vida emocional. Deus sabe como está a sua saúde. Deus conhece o mais íntimo do seu coração. Deus conhece a sua conta bancária. Deus conhece a sua maior necessidade física. Deus conhece a vida do seu filho. Deus conhece a vida do seu marido, da sua esposa. Eu sempre digo, enquanto nós vamos do hoje para amanhã, o Senhor vem da eternidade para nós. Ele não apenas conhece a sua vida, mas Ele conhece o seu futuro. Ele não apenas sabe do seu passado e do seu presente, mas Ele já tem um plano para você. Então eu quero dizer a você em nome de Jesus, que o Senhor te conhece e Ele está cuidando de você. Eu quero dizer a você em nome de Jesus, como homem de Deus e palavra de Deus para a sua vida nessa noite, acalme o seu coração, que o Senhor está dizendo, eu tenho controle da sua vida. Muitas vezes algumas coisas saem do nosso controle
propositalmente. O Senhor demora propositalmente. O Senhor nos atrai para um deserto propositalmente, para Ele agir em nosso favor, para Ele mostrar quem Ele é na nossa vida. Amém? Primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é como suprir as minhas necessidades. Como suprir as minhas necessidades. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós aprendemos com o tempo, a maturidade, o passar dos anos, é a diferença de necessidade e desejo. Aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. Por exemplo, coisas que nós precisamos: comida. Você precisa, por exemplo, saúde. Você precisa ter um lugar para dormir, uma casa. Você precisa tomar banho todo dia, amém? Amém? Está chovendo, está friozinho aí fora, mas tomar banho todo dia. Algumas coisas são necessidades básicas na nossa vida. E há uma diferença que nós ensinamos para a criança, por exemplo. Eu não sei a sua filha, mas a minha está de férias. E ela acaba de comer, ela já marca a hora de comer de novo. Ela fala que, pai, daqui 1h30 eu já posso comer de novo. Eu falo, mas você está acabando aqui, você nem saiu da mesa, abençoada. Aí daqui 1h30, deu 3h da tarde, ela fala assim, pai, eu estou com fome. Eu falo assim, mas você acabou de comer? Ela fala, pai, faz 3 horas. Como se fosse uma morte, assim, ó. Faz 3 horas, pai. Eu falo, deve ter alguma coisa ali dentro que consome o que ela vai comer, não é possível. Eu imagino que algumas casas são assim também. Mas há uma diferença, porque ela fala assim, pai, posso comer um chocolate? Eu falo assim, não, tem fruta. Não, pai, mas eu não quero, posso comer isso? Eu falo, não come isso. Não, pai, mas eu falo, filho, então você não está com fome. Não, pai, mas é que eu estou com fome de tal coisa. Não, isso não é fome, isso é vontade de comer. Já viu fome de chocolate? Fome de sorvete? Fome de açaí? Isso não é fome, isso é desejo. E não é pecado, amém? Eu só estou dizendo, o Rail, nós começamos, né? Rail, o que você comeu? E aí, já comeu sorvete? Ô, pastor, sorvete muito bom. E açaí? Ele falou, açaí, muito bom, eu vou levar embora. Ele falou, vou pôr na mala e vou levar embora. Então, desejos, há uma diferença entre necessidades e desejos. Então uma das coisas que nós aprendemos é, nós temos necessidades, e o primeiro ponto é como suprir as minhas necessidades. Por quê, pastor? Porque o povo seguiria Cristo, e Cristo os atrai para o deserto, mas chega um momento que não tem mais comida, e comida é uma necessidade. Por que eu estou falando isso a você? Porque na nossa vida nós precisamos identificar quais são as necessidades que nós temos. E nós precisamos separar a diferença entre desejo e necessidade, porque preste atenção, em nome de Jesus, as suas necessidades precisam ser supridas. Isso é vontade de Deus para a sua vida. Algumas coisas básicas nós precisamos entender, que nós não podemos abrir mão. Necessidade não se abre mão. Comida do dia a dia, saúde, banho, Deus falando de novo, trabalho. Pastor, eu não sei se é para eu trabalhar. Se o teu marido fizer essa pergunta para você, você pode dizer, isso é uma necessidade. A palavra do Senhor diz assim, olha, do suor do teu trabalho comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Pastor, eu me casar, olha pastor, eu não sei se é para eu me casar, se eu não é. Queridos, a palavra de Deus diz assim, olha, não é bom que o homem viva só. É um conselho. Há pessoas que têm o dom de ficar sozinha. Mas olha pastor, eu quero me casar, mas eu não sei, será que eu posso orar para Deus preparar? Querido, você deve, rápido, ore para Deus te preparar um varão, uma varoa, para que você possa compartilhar a sua vida, para que esse homem e essa mulher possa te abençoar, e que como família, vocês possam viver aquilo que Deus tem para você. Nós entendemos que nós temos necessidades na vida e que elas precisam ser supridas. Agora a questão é que muitas vezes nós nos perguntamos, pastor, eu tenho uma necessidade, mas eu não sei o que fazer para resolver esse problema. Pastor, eu tenho uma necessidade financeira, situações, as contas estão apertando, os dias estão ficando difíceis, o meu trabalho não estou dando conta, coisas estão acontecendo, o que eu faço? Jesus, preste atenção, que Jesus instiga o seu discípulo a refletir.
Há uma necessidade, o povo precisa de pão, mas preste atenção, ele diz: nós estamos no deserto. Como que nós vamos fazer para tirar comida para esse povo? Então talvez a sua pergunta seja: pastor, eu tenho necessidades, mas eu não sei de onde tirar comida, eu não sei de onde tirar provisão, eu não sei como resolver o problema do meu casamento, eu não sei como resolver essa situação. Interessante que eu fico mexido, que muitas vezes Jesus mexe com a gente. E eu estou falando de graça, porque não foi os discípulos que perguntaram, como em outra passagem. Aqui Jesus vai até ele e pergunta: como nós vamos alimentar esse povo? Jesus já sabia o que queria, o que faria, mas pergunta para provar a fé dos discípulos. Preste atenção nisso, por favor. Jesus já sabia o que iria fazer, Jesus já sabia que ia multiplicar os pães, Jesus já sabia, eu vou explicar, que tinha um jovenzinho ali com comida. Mas havia uma multidão, e Jesus já sabia o que iria fazer, mas ele pergunta para provar a fé dos discípulos. Eu quero dizer isso a você em nome de Jesus. Muitas vezes Deus permite situações na nossa vida para provar a nossa fé, para ver como nós reagimos a algumas situações. Estava conversando agora há pouco com o irmão, e ele falou assim: pastor, é Deus me provando. Pastor, estamos passando pelas provas. Tempos de rir, de chorar, de plantar, de colher. Aqui Jesus está testando a dependência de não olharmos apenas para os recursos humanos, mas nós confiarmos no Deus que nós cremos. Preste atenção em nome de Jesus. Muitas vezes Deus nos leva para um deserto. O deserto é a escola de Deus. Deserto é onde nada cresce, nada frutifica, nada multiplica. Parece que é um tempo de estagnação. Pastor, eu faço, mas nada está dando certo, nada está crescendo, nada está multiplicando. Parece que Deus está me testando, pastor. Deserto é a escola de Deus, é onde Ele testa a nossa dependência. E muitas vezes nós procuramos soluções em recursos humanos, mas Ele nos chama a atenção nessa noite a olharmos para Ele, porque eu quero dizer a você em nome de Jesus, Ele é poderoso para mudar qualquer situação com uma palavra. Segundo ponto é, a impossibilidade não limita a ação de Deus. A impossibilidade não limita a ação de Deus. Acompanhe comigo, por favor, o verso de número 7. Leia comigo, projeta aqui, por favor. Diz assim: respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? O que está acontecendo aqui? Tinha uma multidão, e Jesus pergunta assim: como que nós vamos alimentar esse povo? Então um dos discípulos diz assim: tem um jovenzinho aí, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu já imagino um gordinho, sabe aquelas pessoas que ele vai fazer uma coisa, ele leva uma comidinha de reserva, ele vai fazer, eu vou levar uma comida, vai que precisa, né? Então eles foram, seguiram Jesus, e o que ele fez? Ele levou 5 pães e 2 peixes, porque ele falou: vai que demora, eu não vou passar fome. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu sou um pouco assim. Eu vou para algum lugar, eu sempre tenho alguma coisinha na mala. Eu sempre tenho um remedinho, eu levo minha pasta de dente, eu levo minha escova, eu levo alguma coisa. Eu vou viajar, eu gosto de fazer minha mala, porque eu fico assim: vai que a minha esposa esquece de alguma coisa. Então eu sou sempre precavido. Mas preste atenção, muitas vezes Jesus nos faz esquecer, para que nós possamos depender dEle. E aqui eles dizem assim: olha, nem 200 denários seria possível de nós alimentarmos toda essa multidão. O texto diz que havia 5.000 homens. Hoje em dia tem mais homens do que mulher, ou mais mulher do que homem na terra? Mulher. Gente, se a fulana está grávida, 70% já a gente sabe, vai nascer mulher. Parece que é uma coisa. Está grávida, mulher. Está grávida, mulher. Está grávida, mulher. Eu não estou reclamando, estou falando que é uma realidade. Agora, naquele tempo, havia 5.000 homens, não está falando aqui de mulheres e crianças. Nós não sabemos quantas milhares de pessoas tinham, então preste atenção. Jesus precisava alimentar uma multidão de milhares de pessoas.
Mas os discípulos estão dizendo: Senhor, o Senhor quer dar comida para esse povo? Não tem o que nós fazermos, não tem de onde tirar. Eu quero dizer a você, Deus sabe o que é possível para você fazer. Deus sabe o que é o impossível que você não pode fazer. Mas preste atenção, a necessidade é a ferramenta para o agir de Deus na sua vida. A necessidade que você tem é a dependência que Deus faz você ter nele. Ele te fecha uma porta propositalmente, Ele te leva ao deserto propositalmente. Pastor, mas olha, presta atenção, eu tinha um recurso aqui, pastor, olha, eu estava pronto para fazer, e parece que de repente as coisas saíram do controle. Olha aqui para mim, pastor, justo agora que eu estou sem dinheiro, me apareceu determinada situação. Pastor, justo nesse mês que eu não podia, o carro quebrou. Pastor, justo nesse mês, se fosse no mês passado, se essa situação tivesse acontecido, se fosse no ano que vem, eu já teria mais preparado. Presta atenção, não é no seu tempo, é no tempo de Deus, para Ele fazer do jeito dele. Ele está trabalhando em nós, para que o nome dele seja glorificado. Ele está trabalhando em nós, para nos ensinarmos a sermos dependentes dele. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, acalma o seu coração. Deus sabe o que é possível para você, Deus sabe o que é impossível para você, e o impossível é a necessidade, e a necessidade é a ferramenta para Deus agir na sua vida. Pastor, ficou difícil, ficou impossível, não tenho o que eu fazer. É isso que Deus precisava. Agora você precisa depender 100% das mãos dele. Ele vai agir, ele vai fazer, e o nome dele será glorificado através da sua vida. Amém, queridos? Quantas vezes algo aconteceu na minha vida e eu pensei assim: mas Senhor, justo agora, eu falei para a Bianca agora há pouco tempo, eu falei assim: olha, parece que 2 meses atrás estava uma situação assim, de repente aconteceu outra. Eu falei: se tivesse acontecido algo 2 meses atrás, mas isso Deus falou comigo, eu não estou falando apenas para você, essa palavra é para mim. Se fosse 2 meses atrás seria diferente, mas Deus move as coisas do jeito dele. E por que eu estou falando isso a você? Para você acalmar o seu coração, para você descansar em Deus, porque Ele tem o controle da sua vida. Eu quero dizer a você, o que você precisa que Deus faça, que aos seus olhos é impossível? O que você precisa? Que o Senhor faça por você, que aos seus olhos você diz assim: pastor, eu não sei o que fazer, pastor, eu não tenho como fazer. O terceiro ponto é, o que você tem nas mãos? Acompanhe comigo, por favor, os versos de número 8 e 9. Versos 8 e 9. Diz assim: após Jesus perguntar como queriam comer, o verso 8 diz assim: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Mas o que é isto para tanta gente? Esse aqui é o rapaz que eu acabei de falar, que foi preparado para que, se quando acontecesse alguma situação, ele já teria alguma coisa para comer, ele já teria ali a sua provisão. E alguns dos discípulos perguntam: Senhor, tem aqui 5 pães, tem aqui 2 peixes, mas nós temos aqui talvez umas 15 mil pessoas, o que é que nós vamos fazer? Então preste atenção, olha o que Jesus faz, e essa é a instrução para a sua vida. Preste atenção, por favor, eu estou caminhando para o final. Primeira coisa, o texto diz que Jesus os manda se assentar. Diga que todos se assentem. Jesus gosta das coisas organizadas. Final de ano é hora, é tempo de nós colocarmos a nossa casa em ordem. Sempre é tempo, mas agora é o momento oportuno de você fazer um planejamento sobre a sua vida, sobre o seu próximo ano, sobre aquilo que está fora de ordem na sua casa. Jesus faz que todos pudessem se assentar, e ele então separa os homens, as mulheres, as crianças. A palavra de Deus diz que Jesus pegou os pães, os 5 pães, os 2 peixes. Então eu quero dizer a você, o que você tem nas suas mãos?
Porque muitas vezes nós achamos que o milagre vai vir de fora, que a provisão e que o sobrenatural vai vir de fora, mas Jesus pega o que eles têm nas mãos. Eu quero dizer a você em nome de Jesus, com aquilo que você tem, Deus é poderoso para fazer a multiplicação sobre as suas necessidades. Muitas vezes nós ficamos olhando para a grama do vizinho, para a casa do vizinho, para o trabalho do outro, para o relacionamento do outro, para o filho do outro, para o carro do outro. Mas olhe para aquilo que Deus está fazendo na sua casa, na sua vida, na sua família. Deus quer usar aquilo que você tem. Com o que você tem, Ele é poderoso para trazer multiplicação. Preste atenção. Perceba que a multidão não pediu nada, mas eles tinham uma necessidade, então a graça do Senhor os alcançou. Eu quero lembrar você, Cristo conhece as suas necessidades. As suas necessidades não passam desapercebidas aos olhos do Senhor. Você está preocupado com o seu filho, Deus está cuidando dele. Você está preocupado com a sua filha, Deus está cuidando dela. Você está preocupado com o seu trabalho, Deus está cuidando. Continue sendo fiel ao Senhor, continue honrando o Senhor, Deus está cuidando de você. A graça alcançou a necessidade. Ninguém pediu nada, o Senhor diz: como que eu vou alimentá-los? Suporte esse tempo, suporte esse processo, acalme o seu coração, descanse no Senhor. Deus sabe o que você precisa, e a palavra de Deus diz que a bênção dele é recalcada, sacudida e transbordante. Ele pega os 5 pães, pega os 2 peixinhos, dá graças ao Senhor, os abençoam. Então eu imagino que eles colocam ali dentro dos cestos e começam a passar. E as pessoas começam a tirar pão, 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 e uma multiplicação acontece. O pão não cessa, e gente pegando pão, e gente pegando pão, e gente pegando pão. E quando foram ver, mais, eu imagino que conjecturo de 5.000 homens, vou conjecturar que mais de 15.000 pessoas haviam se alimentado. E preste atenção no que diz a palavra. Vamos comigo lá em cima novamente, por favor. Versos de número 9. Verso de número 10 diz assim: olha, disse Jesus: fazei o povo se assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram, pois, o número de homens em quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Verso 12: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, preste atenção: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços que sobraram. A palavra do Senhor nos ensina: a bênção de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Fique de pé, você que pode, eu quero chamar o louvor. Nós aprendemos muitos princípios nessa palavra. Uma das coisas que nós aprendemos é que Deus conhece as nossas necessidades, é que Deus se importa conosco, que Deus cuida de nós, e que Deus entra com providência sobre a nossa família, sobre a nossa vida. E eu te pergunto nessa noite, quais são as suas, preste atenção, necessidades? Quais são as suas necessidades? Eu convido você nessa noite a apresentar ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor está olhando para mim. A tua palavra fala nessa noite que eu não preciso nem pedir ao Senhor, porque o Senhor é que vem com a tua graça e me oferece algo que eu preciso. Eu quero falar com você nessa noite que tem necessidades, que você não sabe como supri-las, você não sabe como resolvê-las. Eu quero dizer a você em nome de Jesus: o Senhor está cuidando de você. Ainda que pareça tarde, ainda que seja deserto, ainda que você esteja vivendo dias difíceis, eu quero dizer a você que o Senhor é poderoso para mudar a tua vida, porque a bênção dele é recalcada, sacudida e transbordante. Mas o Senhor também nos ensina um princípio.
Após haver uma multiplicação, todos comeram e se fartaram. Agora olha aqui para mim. Existem tempos de vacas gordas, existem tempos de vacas magras, tempos onde sobra e tempos onde muitas vezes falta. Todos nós passamos e passaremos por esse tempo. Eu não estou profetizando, eu estou querendo dizer a você que Deus tem te abençoado. Cuidado. Muitas vezes Deus tem suprido as necessidades e tem de abençoar de uma forma transbordante. Está sobrando, pastor. Estamos comendo, está sobrando. Pastor, eu nunca vivi isso. Estamos comendo, está sobrando. Estamos comprando, está viajando. Eu olho a conta bancária, está sobrando. Deus seja louvado. Mas Jesus ensina um princípio. Todos comeram, todos se fartaram. Ele diz assim: olha, agora passe e recolha o que sobrou, para que nada se perca. Não desperdice o que o Senhor tem entregue em suas mãos. Houve na terra, no tempo de José, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. No tempo das vacas gordas, José teve uma visão e com sabedoria ele disse: no tempo virão 7 anos de bênção, mas 7 anos de dificuldade. Nos anos de bênção nós vamos guardar 20%, porque quando vier o tempo de dificuldade, nós teremos para comer, teremos para vender, teremos para fazer negócio e para continuar prosperando a nossa terra. Não desperdice o que o Senhor tem colocado em suas mãos. Alguns tipos de pessoas aqui, estamos em um povo. Existem pessoas que estão vivendo um momento de deserto, de provação. Existem pessoas que estão vivendo um momento de necessidades, e eu oro em nome de Jesus que as suas necessidades serão supridas. Suporte o processo. E existem pessoas que estão vivendo um tempo de bênção, de vida transbordante, o tempo em que o milagre chegou, que a provisão chegou, que a fartura chegou, e o Senhor nos ensina princípios em todos esses tempos. Que possamos guardar essa palavra, para que possamos viver o melhor do Senhor em nossos dias. Enquanto nós adoramos o Senhor, eu convido você a refletir sobre o que você tem vivido e o que o Senhor tem para a sua vida. Que nós possamos guardar esse tema, a graça a favor do Senhor, mesmo na necessidade. O Senhor vem de encontro com a minha vida, mesmo naquilo que é mais necessário, mesmo no desejo, mesmo na necessidade. O Senhor está cuidando de todas as coisas. Vamos juntos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu creio, sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Queridos, nós estamos findando o nosso ano. Eu sei que muitos estão preocupados sobre o ano que
virá pela frente. Muitas vezes, como pastor, algumas pessoas vêm apresentar as suas preocupações sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre a sua família, sobre a sua desesperança no seu casamento. Mas eu quero dizer a você, ainda que pareça tardio, ainda que seja impossível aos seus olhos, a impossibilidade é uma ferramenta para o Senhor trabalhar na sua vida. Então permaneça fiel ao Senhor. O ano novo que vem pela frente, eu creio que sempre na mudança de anos, a mudança de tempos, a mudança de estações, a mudanças de situações em nossa vida. E eu creio que Deus há de mudar a vida de algumas pessoas. Mas quem sabe seja um ano em que vai ficar marcado na sua história como o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Quem sabe seja o melhor ano do seu casamento. O ano de 2016 foi um ano marcante, um ano mais marcante da minha vida. Quem sabe o ano de 2025 foi um ano, eu conheço pessoas aqui, o ano de 2025 foi o ano mais marcante da vida de algumas pessoas. As maiores provações vieram, os maiores milagres vieram, as maiores bênçãos vieram. E a minha oração é que para que o ano de 2026 seja um ano de transformação na sua casa, onde o Senhor possa visitar você, e essas áreas em que você apresenta ao Senhor, dizendo: Senhor, são necessidades de mudança. Eu quero dizer a você, o Senhor suprirá suas necessidades. Eu quero dizer a você, a favor do Senhor, favor, eu não mereço, mas é bondade, é misericórdia. O Senhor vem de encontro com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Feche os seus olhos onde você está, eu quero orar por você. Senhor, eu quero entregar em tuas mãos essa palavra, agradecendo ao Senhor e sabendo que o Senhor tem o controle da nossa vida. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor visite a tua igreja nessa noite, cada coração, Senhor, que chega aqui nessa noite preocupado, aqueles que têm passado por um deserto, momentos de provações. Há um louvor que diz: Senhor, você me leva ao deserto para me falar de amor. Eu oro para que esse tempo de deserto seja um tempo de revelação do Senhor, um tempo de crescimento da tua presença, Senhor, onde nós possamos estreitar relacionamento e crescer com o Senhor. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, Senhor, eu oro por milagres, milagres da parte do Senhor. Pai, entra com providência sobre a vida financeira, sobre o casamento, sobre a vida dos filhos. Pai, faz o sobrenatural na nossa vida, para que nós possamos ver a tua boa mão sobre cada um de nós, em nome de Jesus, ó Deus. Que o ano de 2026 seja um ano de abundância, Pai, seja um ano, Pai, de vermos o extraordinário na tua presença. Que seja um ano marcante, Senhor, pelo agir do Senhor na nossa vida. Nós entregamos ao Senhor a nossa família, a nossa casa, o nosso casamento, todas as coisas em tuas mãos, Pai. Pai, eu disse aqui como suprir as nossas necessidades. Pai, é o Senhor, é quem supre as nossas necessidades. A impossibilidade não limita a ação do Senhor, e aquilo que nós temos em mãos, nós entregamos em tuas mãos, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor haja em nosso favor, em nome de Jesus. E nós daremos ao Senhor toda a honra, toda a glória e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Antes de essa palavra ser para você, essa palavra é também para mim. Muitos princípios o Senhor me ensina nessa palavra, assim como descansar nele, acreditar que Ele está no controle do meu amanhã. Eu convido você a guardar essa palavra no seu coração. Eu quero falar com aqueles, nós estamos no final de ano. Eu sei que final de ano é muito corrido, mas eu quero dizer a você, nessa terça-feira nós teremos um culto aqui chamado Profetizando 2026. No seu lugar eu não faltaria. Teremos aqui conosco o homem de Deus, pastor Olício. Eu quero convidar você, venha para cá, reúna a sua família. Vamos juntos adorar o Senhor.
receber a palavra que Ele tem para nós. Estenda suas mãos para cá. Eu quero despedir você, que você tenha uma semana abençoada, guardada pelo Senhor. Pai, obrigado mais uma vez por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença. Eu despeço, Senhor, os Teus filhos desta casa, mas eu peço que o Senhor os leve em paz e segurança, guardados pelo Senhor. Que o Senhor nos livre de todo mal, nas rodovias, nas estradas, nos serviços por aí, Pai. Que o Senhor seja conosco, nos abençoando e guardando em todo o tempo, Pai. Nos livra, Pai, aqueles que trabalham em serviços perigosos, Pai. Sobem em escadas, aqueles que trabalham nas rodovias, aqueles que trabalham com eletricidade, aqueles que fazem tantas coisas, Pai. Que o Teu Espírito Santo seja conosco, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, em nome de Jesus. Pai, o mês de dezembro é um mês muito atarefado. Sei que alguns estão viajando, outros irão viajar. Que em todo tempo, Senhor, o Senhor esteja conosco, e que acima de tudo, Pai, nós possamos colocar o Senhor em tudo o que nós formos fazer, Pai. O motivo do nosso Natal é Jesus Cristo. Sabemos que o Senhor não nasceu no dia 25 de dezembro, mas o motivo do nosso Natal é o Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor Jesus esteja presente na nossa ceia, nas nossas confraternizações, nas nossas reuniões, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vamos em paz, que o Senhor os abençoe. Cumprimenta a pessoa que vai pagar a tua janta aí. Diz a ela que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.